Boa tarde. Dia 13 de maio, peregrinação aniversária da primeira aparição em Fátima. A Cova da Iria voltou a ser destino e local celebrativo da fé de milhares de portugueses e crentes vindos de todo o mundo. Uma celebração universal da fé que queremos refletir hoje com Francisco Noronha de Andrade, servita de Fátima, com quem iremos conversar logo após os temas da atualidade religiosa que hoje destacamos. Paz na Terra Santa e participação dos cristãos na construção da Europa. Apelos deixados em Fátima na peregrinação internacional aniversária de maio, presidida pelo Patriarca Latino de Jerusalém. Veio da Terra Santa, onde é responsável por todos os católicos. Na atualidade não chegam a 2% da população da região. Sofrem perseguições, são vítimas de fundamentalismos religiosos e tensões políticas que a região vive. Em Fátima, Dom Fuad Tal rezou pela paz na Terra Santa e pediu ajudas para os cristãos que dificilmente encontram meios de subsistência numa região onde nada é superlativo. Non abbiamo niente a metà. Tutto superlativo, la gioia superlativa, la Pasqua superlativa, il Calvario superlativo, la croce superlativa, il Via Crucis che comincia che non finisce mai superlativa. Però il Signore anche ci ama di un amore superlativo che non dobbiamo aver nessuna paura. No Santuário de Fátima, o Patriarca Latino de Jerusalém repetiu o desejo de ver concretizadas as leis internacionais numa região que está em chamas, como recordou. Após a oração do terço, na noite de 12 de maio e da procissão de velas pelo recinto do Santuário da Cova da Iria, Dom Fuad Tal referiu que a situação geopolítica é mais do que frágil no Médio Oriente, onde há guerras e rumores de guerra por todos os lados. Na noite de Fátima foi à luz de muitas velas que se recordaram situações de carência na Terra Santa, nomeadamente de paz. Que volte a paz à terra do Príncipe da Paz, foi a oração que se repetiu no Santuário Mariano. Nesta peregrinação, a situação social e económica que Portugal atravessa acompanhou a presença de muitos peregrinos, desafiados a participar na construção de novos modelos de organização social, nomeadamente através do voto. Esta é, de facto, uma responsabilidade de todos a nível europeu, numa mudança de sistema económico, porque este que tem se manifestado iníquo, sobretudo nas consequências da falta de trabalho, que atinge gravemente as pessoas e as famílias. Quando assim acontece, da falta de trabalho, de um trabalho digno e justo para todos, não se pode falar de justiça social. Dom António Marto apelava ao voto dos cidadãos nas próximas eleições europeias e aos políticos discussões distantes de temas eleitoralistas. Esse o caminho para que a democracia na Europa tenha virtudes. Francisco convidou os jovens a seguir o sacerdócio, ao ordenar 13 novos padres de diferentes nacionalidades. A liturgia assinalava o Domingo do Bom Pastor e o Papa, que é na Igreja o guia da Igreja Universal e o pastor de todos os batizados, acolhia para o serviço da Igreja 13 jovens que decidiram entregar a sua vida servindo a Igreja através de uma vocação consagrada. Provenientes de diversas nacionalidades, receberam do Papa a imposição das mãos, sinal da ordenação sacerdotal. Na ocasião, Francisco disse aos padres recém-ordenados para nunca deixarem de ser misericordiosos, sublinhando a importância da capacidade de perdão. E qui voglio fermarmi e chiedervi, per l'amore di Gesù Cristo, mai stancatevi di essere misericordiosi. Per favore. Abbiate quella capacità di perdono che ha avuto il Signore, che non è venuto a condannare, ma a perdonare. Abbiate misericordia, tanta.
Após a Eucaristia, em que ordenou 13 novos padres para a Diocese de Roma, Francisco encontrou-se com os peregrinos que o aguardavam na Praça de São Pedro para a oração da Regina Coeli. Perante a multidão, o Papa voltou a apelar para a generosidade dos jovens ali presentes. Preghiamo perché in questo tempo tanti giovani sentano la voce del Signore, che ha sempre il rischio di venire come soffocata da tante altre voci. Preghiamo per i giovani. Forse qui in piazza sia qualcuno che senta questa voce del Signore, chi lo chiama al sacerdozio. Preghiamo per lui, sei qui, e per tutti i giovani che sono così. Francisco afirmou que este chamamento é, ao mesmo tempo, entusiasmante e exigente, precisando de uma profunda amizade com o Senhor. Finalmente, pediu a oração dos presentes pelos pastores da Igreja, por todos os bispos, incluindo ele próprio, o Bispo de Roma, e, de forma especial, pelos novos sacerdotes da Diocese de Roma, ordenados naquela manhã. Darireceber.pt é o nome da nova plataforma digital que torna a solidariedade ainda mais acessível. É um projeto conjunto da Caritas e da Entreajuda que aproxima quem quer dar daqueles que necessitam de ajuda. A proposta chegou do Ministério da Solidariedade Social e do Emprego para testar uma ideia que aproximasse mais as instituições que trabalham na lógica da proximidade com as pessoas e para revigorar as redes de parcerias que já existem. O resultado é uma plataforma digital que possibilita o encontro entre os que precisam e os que estão dispostos a oferecer. Face a estarmos numa sociedade do desperdício, era aproveitar mais os bens que as pessoas já não utilizam e podem pôr à disposição daqueles que precisam deles. Bens e serviços. E daí o facto de termos proposto à Entreajuda que entrasse connosco nesta parceria e que ficasse ela responsável, porque já tem know-how nesse campo, de fazer aproximar quem tem algo para dar das pessoas que precisam de receber. A Caritas, com uma vasta rede de proximidade espalhada pelo país, aliou-se à Entreajuda, que assume a concepção e gestão deste projeto. Esta ferramenta é uma plataforma muito inovadora que vem precisamente fazer essa ponte entre quem quer dar e quem precisa de receber aqui online. E assenta em 3 pilares. Por um lado, encaminhar ajuda, por outro lado, dar e receber voluntariado e, em último lugar, dar e receber bens. Bens que têm utilidade social, que compramos e que já não precisamos, estamos a falar, por exemplo, de camas de bebê ou de cadeiras de rodas, mas que podem fazer a diferença na vida de famílias com menos necessidades. A apresentação pública contou com a presença de Maria Cavaco Silva, que sublinhou a importância da sociedade civil avançar mais nas suas competências e no reforço da solidariedade. Mas palavras não bastam e Maria Cavaco Silva aproveitava o momento para aderir a esta plataforma, onde cada um pode partilhar o que lhe sobra com aqueles que lhes faz falta. Uma mudança de paradigma, de contarmos mais uns com os outros do que estarmos a contactar com aquilo ou a contar com aquilo que nós costumamos dizer de uma maneira muito impessoal e às vezes muito errada, eles que resolvam. É passar do eles para o nós e isso para mim é muito importante. Esta é uma forma do Estado apoiar projetos da sociedade civil e possibilitar uma mentalidade que vá além do Estado nas respostas sociais. O que é preciso é mudar o paradigma em que todos nós achávamos que o Estado era o nosso pai, que o Estado tudo fazia. E o Estado não consegue fazer tudo, quando faz geralmente custa mais do que quando são as instituições da sociedade civil e, portanto, aquilo que o Estado tem que fazer é mudar esse paradigma e apoiar as iniciativas da sociedade civil, das instituições de solidariedade social, obviamente não se demitindo daquelas que são as tarefas nobres que o Estado tem que desenvolver. Mas nesta área da ação social, eu julgo que se o Estado sair rapidamente do terreno, todos vamos ter a ganhar, sobretudo aqueles que mais necessitam. Os portugueses gostam de ajudar
e sempre que são chamados a intervir, unem-se em torno das mais variadas causas sociais. Só que muitas vezes têm vontade de fazer mais, de forma mais continuada ou mais pontual, mas não sabem como. E perde-se uma grande oportunidade de mudar alguma coisa na vida de alguém. Foi por isso que nasceu o dar-e-receber.pt. Dar e Receber, como o próprio nome indica, é uma plataforma digital de partilha que reúne quem precisa de receber. Com quem pode dar. De um lado, temos pessoas que têm tempo, bens e equipamentos ou talentos para dar. Do outro, pessoas que precisam de receber. E foi neste sentido de partilha que a Caritas e a Entreajuda, duas associações profundamente envolvidas nas comunidades, reuniram várias instituições sociais e grupos de voluntariado. Num espaço digital que pretende responder a esta necessidade e que está aberto a todos os que sentem vontade de ajudar. E como é que tudo isto acontece? Por exemplo, se eu tenho uma cadeira para dar, consulto o site dar-e-receber.pt e vejo se alguma associação procura receber uma cadeira. Depois, entro em contacto com a associação e acerto a entrega ou recolha. Por sua vez, a associação, que já tem identificadas as vários tipos de necessidades, encarrega-se de entregar a cadeira a quem precisa. Se procuro fazer voluntariado ou dedicar um pouco do meu tempo a ajudar alguém, basta-me fazer o mesmo. Vá a dar-e-receber.pt. Partilhar é aqui. Temas que pode acompanhar em agência.eclésia.pt. Mês de maio é mês de Maria e o dia 13 é aniversário da primeira aparição de Nossa Senhora na Cova da Iria. Em 1917 anunciava-se uma mensagem e uma espiritualidade que é hoje vivida de forma intensa. Francisco Noronha de Andrade é servita no Santuário de Fátima. Muito obrigado por estar aqui na nossa companhia. Fátima continua a ser este fenómeno de fé, a atrair multidões. Podemos dizer também a atrair cada vez mais os jovens, porque olhando as numerosas peregrinações que ali chegam, e estou-me a recordar dos grupos que vão a pé, vemos entre eles cada vez mais jovens a caminhar para Fátima. Ora, muito boa tarde. De facto, começa com um tema muito interessante e que eu vivi desde o princípio, ou seja, dos jovens, a peregrinação a pé era uma coisa que não acontecia na nossa sociedade nos anos 80, ou seja, vinham a pé o povo que vinha das diferentes partes de Portugal, que era uma tradição e isso havia, mas das grandes cidades os jovens não tinham essa tradição. E a partir dos anos 80 começou a haver uma movimentação de grupos de jovens a que eu assisti, porque eu estava no Santuário de Fátima a atender. Nós temos, os servitas têm um serviço que se chama Lava-Pés, e de facto era uma realidade, porque era lavar os pés e os joelhos dos peregrinos que vinham. E começou-se a sentir exatamente esse movimento, que não parou até hoje, bem pelo contrário, como diz. E de facto cada vez é mais fascinante ver os jovens a virem a pé, porque são 3, 4 dias em que se interrompe a vida, e é um conselho que se dá a toda a gente, seja jovens ou não, e são 3, 4 dias de paz, de serenidade, em que nós pensamos na nossa vida, em que nos entregamos e vamos sem telemóveis, sem internet, sem qualquer outro... Pronto, claro que se pode fazer um telefonema de vez em quando para a família, e acho que sim, mas pronto, é de facto, olha, é um belo tema de desenvolver e de incentivar a todos, sejam jovens ou não, e pronto, e sentimos isso no Santuário de Fátima. Não só os jovens, agora também, e após... a beatificação dos pastorinhos, também há uma espiritualidade muito dirigida às crianças, e aliás foram as crianças videntes destas aparições. Há todo um trabalho agora que se faz junto das crianças com a mensagem de Fátima. De facto, a beatificação das crianças, não havia beatificação para crianças, como se sabe, não é? Portanto, a Jacinta e o Francisco foi a grande novidade, entre aspas, de reconhecimento que uma criança pode ser santa. E, de facto, isso dá um incentivo a todos nós, aos nossos filhos, aos nossos netos e a nós próprios. Sentirmos que duas crianças, e vale a pena pensarmos na vida que eles levaram. O sofrimento, em junho, Nossa Senhora disse logo, em breve o Francisco e a Jacinta irão para o céu. A Lúcia diz, então eu fico cá sozinha? E disse, não te preocupes que eu cá estarei a proteger-te. Toda a minha vida eu serei contigo a tua proteção, mas tu tens um caminho a seguir, ficas cá mais algum tempo. Mais algum tempo foram só 88 anos.
E houve um sinal tão bonito que eu acho que vale a pena pensarmos nisso. Nossa Senhora depois diz, desde maio, venham cá durante 6 meses seguidos, nos dias 13. Foi um dia 13, não interessa agora saber porque é que não é dia 15 ou dia 13, foi dia 13. Portanto, ficou o número 13 passou a ser um número, para mim, ligado não de azar, bem pelo contrário, o número da Nossa Senhora e para muita gente. E depois disso, a Jacinta e o Francisco irão em breve para o céu, portanto, a santificação e a beatificação de Jacinta e Francisco foram nesses 2 anos, em 1919 e 1920, que morreram, e a Lúcia ficou cá há 88 anos. Mas a Nossa Senhora dizer, eu fico cá contigo a proteger-te, divulga o Imaculado Coração. E 88 anos depois, Nossa Senhora diz, morre num dia 13. A Lúcia morre num dia 13. É uma coincidência? Não é. Para mim não é. É um sinal fortíssimo que nós vivemos hoje em dia, em 2005, quando a Lúcia morreu, porque é dia 13. É um sinal. Eu fico comovido quando vejo que, de facto, Nossa Senhora nos acompanha e está connosco e cada vez mais. Cada vez mais. Francisco é servita de Fátima. Este movimento de servitas de Fátima surgiu logo poucos anos depois das aparições, com o movimento acrescido de peregrinos que iam visitando aquele local, ainda com muito poucas condições para acolher peregrinações. Sim, claro. Mas, desde a primeira hora, os servitas estavam presentes precisamente numa atitude de serviço, como o próprio nome indica, e de auxílio a quem vinha a visitar aquele lugar. Os servitas apareceram em 1924, foi a primeiríssima organização que existiu no Santuário de Fátima. A partir daí já havia um reitor, havia um grupo de padres, mas e com o apoio do bispo, Dom José Alves Correia da Silva, o primeiro bispo de Leiria, que foi nomeado em 1918, depois de muitos anos, porque Fátima dependia do Patriarcado de Lisboa. E pronto, e com alguma inspiração nos Brancardiers de Lourdes, e daí que os servitas e as senhoras servitas também usam uma farda, entre aspas, semelhante. Nós temos umas correias, que era o que se usava na Primeira Guerra Mundial para levar as macas dos doentes. Hoje em dia é só um símbolo. E a partir de 1924 começámos a servir porque havia muita gente nos dias 13. Era uma coisa inexplicável. É um dos fenómenos mais fortes que eu sinto em Fátima, porque é que sem qualquer tipo de comunicação, sem qualquer tipo de publicidade, a não ser aquela que aparecia nos jornais e às vezes muito pior a dizer mal. Por vezes publicidade negativa. Por vezes, quantas vezes, e se calhar até mais, publicidade negativa. E foi um movimento espontâneo que surge. Aliás, vê-se em outubro 50 mil pessoas. Não se sabia o que ia acontecer, mas já havia 50 mil pessoas, e em setembro 20 mil, e em agosto não apareceu porque os pastorinhos estavam presos, depois foi no dia 19, que foi nos Valinhos que foi a aparição, mas quer dizer, desde sempre houve uma espontaneidade e uma adesão que só pode ser um sinal do céu. Não foi nada artificial, não foi nada políticas que se diz que a Igreja quis fazer para... Não, foi de facto, é isso uma das grandes fortalezas, e aquilo que nós sentimos é que Fátima se explodiu pelo mundo inteiro e sentimos hoje cada vez mais. Deixe-me dizer-lhe que ontem eu estive na inauguração, na antestreia do filme de Fátima no Mundo, que está agora nos cinemas, e nós estamos ali 1 hora de uma comoção imensa a ver a riqueza da humanidade inteira, sejam da Ásia, da África, da América do Norte, da América do Sul, de todo o mundo, as diferentíssimas formas como a população mundial tem uma grande ligação a Nossa Senhora de Fátima. Eu não conheço mais nada no mundo, juro que eu digo isto com toda a veemência, porque é isso que eu vivo, não preciso dizer, não conheço mais nada no mundo que tenha tanta ligação como tem a Nossa Senhora. Forte ligação a Fátima têm tido também os últimos papas. Recordo João Paulo II, cuja estátua lá se encontra e que é um fenómeno de devoção popular, e particularmente agora que após a sua canonização, mas também já o Papa Francisco pediu e teve a imagem do santuário do Vaticano. É assim, os Papas desde sempre tiveram ligação, desde que Nossa Senhora apareceu, desde Pio XII, que ofereceu ao Colégio Português em 1926 ou 28 uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, e aí distribuiu pagelazinhas. Ainda a Igreja não tinha reconhecido oficialmente as aparições de Fátima, que foi em 1930, e já em 1928 o Pio XII estava a oferecer pagelas de Nossa Senhora de Fátima.
o Papa João XXIII, ainda cardeal, veio a Fátima e teve ligado à promessa dos bispos, que os bispos fizeram em 1945, depois da guerra. João Paulo I também esteve com a irmã Lúcia e teve um momento muito intenso com a irmã Lúcia no Carmelo. Paulo VI, o primeiro Papa que veio a Portugal e que veio ao centenário, e depois João Paulo II, que é o que é, não é? Estávamos a vir ainda não havia autoestrada, em 1981, estávamos a vir do Santuário de Fátima, do nosso trabalho, 13 de maio, quando às 4 da tarde, eu pessoalmente estava parado a tomar um café a caminho de Lisboa, que era muita gente, e de repente começa-se a ouvir que tinha havido um atentado, não sabia se o Papa tinha morrido. Portanto, foi das emoções mais sofredoras que todos nós tivemos, no dia 13 de maio. Portanto, a partir daí, o Papa a dizer, durante os outros 25 anos, que eu só vivia 3 anos como Papa, e foi Nossa Senhora de Fátima, eu ouvi isto pessoalmente, foi a Nossa Senhora de Fátima que me fez viver mais 25 anos de Papa. Uma figura que ficou fortemente ligada. Completamente ligada, e 28 anos de 3 vezes que veio cá, com uma ligação em tudo, e as 2 vezes que pediu que a imagem da capelinha fosse a Fátima. Em 25 de março de 1984 fez a consagração, que a irmã Lúcia, no dia seguinte, diz: hoje está feita finalmente aquilo que Nossa Senhora me pediu em 1928 em Tui, em Espanha, e portanto está feita a consagração, e pronto, a partir daí o mundo foi mudando. E são estas riquezas que nós vamos vivendo. Riquezas que hoje foram celebradas naquele santuário mariano. Francisco, muito obrigado por ter vindo aqui ao programa Eclésia, neste dia 13 de maio, um olhar sobre a espiritualidade mariana e a fé celebrada na Cova da Iria pelos milhares de peregrinos que ali acorrem em cada peregrinação aniversária. Foi o programa Eclésia. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.